Há momentos na vida em que o silêncio grita mais alto do que qualquer palavra. Momentos em que o coração aperta, o tempo parece parar, e tudo o que resta é uma pergunta ecoando dentro da alma. E agora? Como seguir quando tudo parece perdido? Você já se sentiu assim? Com o peito pesado, a mente cansada e a fé quase se apagando? Já olhou para o céu em meio às lágrimas e perguntou a Deus: por que comigo? Por que agora? Pois é, todos nós já estivemos nesse lugar. O lugar onde o medo se torna um gigante e a esperança parece um fio prestes a se romper. Mas é exatamente nesse ponto, quando a vida parece sem cor, quando o chão desaparece, que nasce a fé verdadeira. A fé que não precisa ver para crer. A fé que te faz continuar mesmo sem entender. A fé que te levanta quando o mundo inteiro quer te ver de joelhos. Este vídeo é um convite. Um convite para você silenciar o medo e ouvir a voz da fé. Para lembrar que dentro de você ainda há luz, ainda há propósito, ainda há um Deus que não desistiu de você. O medo é uma sombra que nos acompanha, desde o primeiro suspiro. Ele se disfarça de cautela, de sensatez, de segurança, mas no fundo, o medo quer uma coisa só: te impedir de viver. Ele te faz olhar para o futuro e enxergar apenas riscos. Ele te lembra das quedas, dos erros, das perdas, e sussurra que tentar de novo é inútil. Mas o medo mente. Ele sempre mente. A fé, por outro lado, é a voz da verdade. Ela é pequena no começo, quase imperceptível, mas basta um sopro de coragem, e ela cresce, se expande, transforma o que era desespero em esperança. A fé não ignora o medo. Ela o encara de frente. Ela diz: eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas eu confio. A fé não precisa de garantias. Ela não precisa de provas. Ela se sustenta na certeza de que Deus está presente, mesmo quando o silêncio é a única resposta. Quando a tempestade vem e tudo parece desabar, o medo pergunta: e se der errado? E a fé responde: e se Deus fizer algo maior do que eu imagino? A fé é a coragem de dar um passo no escuro, confiando que o chão vai aparecer quando você pisar. É o ato de se levantar depois da queda e dizer: eu ainda acredito. Talvez você esteja no meio de uma dessas tempestades agora. Talvez o medo esteja gritando dentro de você, te dizendo que é tarde demais, que nada vai mudar, que você já perdeu demais para tentar outra vez. Mas ouça com atenção. Há uma voz mais suave, mais profunda, mais poderosa, dizendo: calma, eu ainda estou aqui. Essa é a voz da fé. É Deus sussurrando ao seu coração que Ele não se esqueceu de você. Mesmo quando você se sentiu sozinho, Ele estava cuidando. Mesmo quando tudo parecia sem sentido, Ele estava escrevendo uma história maior. A fé é o que te faz suportar o que antes parecia insuportável. É o que te faz respirar fundo e dizer: ainda que tudo desabe, eu vou continuar. Porque às vezes, Deus precisa permitir o caos para te mostrar que é Ele quem coloca as coisas em ordem. O medo tenta roubar a tua visão, mas a fé te dá novos olhos. Olhos que veem propósito onde antes havia dor. Olhos que enxergam aprendizado onde antes havia perda. Olhos que reconhecem que cada lágrima foi um passo em direção à tua vitória. E o mais bonito é que a fé não precisa ser enorme. Basta o tamanho de uma semente, pequena, mas viva. Uma semente de esperança plantada no meio da tua dor. Porque Deus não precisa de muito para fazer o impossível. Ele só precisa de um coração disposto a acreditar. Você pode estar cansado, exausto, sem forças. E mesmo assim, a fé continua aí, quietinha, esperando que você a ouça. Ela não exige perfeição. Ela só pede entrega. Ela pede que você confie, mesmo tremendo. Porque fé não é ausência de medo. É coragem de seguir, apesar dele.
Lembra de quantas vezes você achou que não ia suportar? Quantas vezes o medo te fez acreditar que o fim tinha chegado e ainda assim você sobreviveu? Pois é, você está aqui. E isso é a prova viva de que a fé venceu. De que Deus não te deixou cair. De que Ele ainda tem planos maiores do que qualquer medo que te assuste. A fé é como o sol atrás das nuvens. Você pode não vê-lo, mas ele está lá, aquecendo, iluminando, esperando a hora de brilhar de novo. E quando as nuvens se abrirem, você vai entender o porquê de cada lágrima, o porquê de cada demora, o porquê de cada silêncio. Porque Deus nunca atrasa, Ele prepara. E enquanto você espera, Ele trabalha em detalhes que os teus olhos não conseguem enxergar. Ele te molda, te fortalece, te ensina a confiar, mesmo quando não há sinal algum de que as coisas vão mudar. E é nesse momento, quando você finalmente aprende a descansar, que o milagre acontece. A fé é isso. É continuar acreditando mesmo quando o milagre ainda não chegou. É caminhar mesmo sem saber o destino. É agradecer antes de receber. É olhar para a dor e dizer: você não vai me quebrar, vai me transformar. O medo tenta te prender ao passado, mas a fé te convida a olhar para frente. Ela te lembra que o que ficou para trás não define quem você é. Define apenas o que você superou. Então, se hoje o medo estiver gritando dentro de você, respire fundo. Feche os olhos e lembre-se, você já venceu antes e vai vencer de novo. Porque o mesmo Deus que te sustentou ontem é o que te sustenta hoje. E Ele nunca muda. Você não está sozinho. Mesmo quando ninguém entende a tua dor, Deus entende. Mesmo quando o mundo te vira as costas, Ele permanece. Mesmo quando tudo parece sem saída, Ele abre um novo caminho. A fé é o fio invisível que te liga ao coração de Deus. E enquanto esse fio estiver firme, nada, absolutamente nada, pode te separar da vitória que Ele preparou para você. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, ferido, esgotado de lutar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso não é o fim. É só o recomeço que Deus está preparando. O medo te diz que acabou, mas Deus sussurra: eu estou começando algo novo. A vida vai te derrubar às vezes, é verdade. Mas a fé te faz levantar com mais força. A dor vai te visitar, mas ela não veio para ficar. Ela veio para te ensinar. E quando tudo parecer escuro, lembre-se: as estrelas só brilham na escuridão. Não tema. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa confiar no Deus que nunca falhou. Ele vai transformar o que hoje é lágrima em testemunho. O que hoje é desespero em paz. O que hoje é medo em fé. Então, levante-se. Olhe para o alto. Há um Deus escrevendo uma história linda com o teu nome. E quando ela for contada, todos entenderão que o impossível só foi possível porque você escolheu acreditar. A fé é o que te faz enxergar o milagre antes que ele aconteça. É o que te faz sorrir no meio da dor, dançar no meio da tempestade e agradecer no meio da espera. Porque quem confia em Deus nunca perde, apenas aprende, amadurece e vence no tempo certo. O medo grita, mas a fé sussurra. E é nessa voz suave, quase imperceptível, que Deus te chama hoje. Ele te diz: filho, não temas. Eu estou contigo. Sempre estive. Sempre estarei. E é aí que o coração se acalma. A alma respira. E o impossível se curva diante da tua fé. Porque a fé é o milagre antes do milagre.